Boa noite. Vamos entrando aqui hoje para falar sobre ansiedade, meditação, mindfulness. Muito bom aí vocês estarem aqui presentes, agradeço a presença. A gente deu uma atrasada. Tem gente que falou assim, mandou no WhatsApp, falou assim, aposto que você está aprontando alguma coisa, se atrasou justamente para ver quem é ansioso. Porque como a gente vai falar de ansiedade, aí automaticamente a gente atrasa, né? Tava previsto para as 21 horas, aí eu começo mais tarde. Eu ia até começar às 10, eu falei, não, tem que começar no horário truncado para as pessoas notarem, né, que se você estiver assistindo a gravação nem vai perceber, porque aí você vai assistir em qualquer horário. Mas eu queria também ver, sentir um pouquinho as pessoas que me mandaram mensagem, assim, de caramba, o que aconteceu, tal, a live era às 9, é legal, né, ver essa audiência também, porque muitas pessoas mandaram mensagens aqui no direct, algumas no próprio WhatsApp, e é legal ter esse retorno aí, até para, não fiz de propósito, né, para testar a audiência, mas até quem assistiu stories, agora há pouco eu publiquei eu compartilhei um stories de um registro, eu estava agora há pouco no Joyce Hub, porque não tinha como, né, não participar, já estava na minha agenda essa live às 9 horas, e aí eu fui lá dar um abraço na doutora Andréa Loures Vale, que estava palestrando hoje aqui em Santos, ela é de Florianópolis, palestrou comigo lá no TED em Salvador, e ela estava em Santos, a Ludmilla convidou ela, e não tinha como não dar um abraço nela lá, né, então fui dar as boas-vindas e, claro, acabei ficando na palestra, acabou me prendendo um pouquinho, eu falei, não, vou começar atrasado a live, o pessoal vai entender, mas tinha que prestigiar a André, que foi sensacional, ela tá lançando o livro lá do Amador de Rinocerontes, né, e aí eu fui prestigiá-la, e foi muito legal, muito bacana. Quem tiver oportunidade, tem lá no pessoasdevalor.com.br o Pessoas de Valor com ela, né? Eu entrevistei ela lá em Salvador, né? Quando a gente foi palestrar no TED, tive a oportunidade de entrevistá-la quando ela estava terminando, né? O livro já estava até na mão, mas ainda ia lançar, e agora lançou essa semana, e eu estava lá prestigiando, mas ao mesmo tempo é bom para você ter uma noção da tua ansiedade. Eu já sei que pelo menos a Ronange e a Luciana Marczak, elas sofrem de ansiedade, que elas estavam desesperadas, falaram, cadê você? Não vai entrar na live? E eu falei, calma, já vou entrar, tá tranquilo. Até porque, vamos combinar, ó, a Ronange entrando aí, a Ronange quase morreu do coração, e a Luciana também, porque falou, cadê esse louco? Sumiu, né? Ficaram preocupadas, porque eu sou super pontual, as minhas lives são uma das mais pontuais, né? Então a gente marca a live às 10 da noite, 10 da noite eu tô lá, quando é 9 eu tô. Hoje eu tomei a liberdade de quebrar um pouquinho essa disciplina, para prestigiar essa amiga, como eu falei, a Andréa, que estava aqui em Santos, veio de Florianópolis para palestrar na Joyce Hub. Hoje é o dia, né, dos coworkings, né, dia que é bem bacana, teve uma programação intensa o dia todo lá, e aí a palestra da Andréa acabou atrasando um pouquinho, e eu preferi também ficar para não sair no meio, até porque muita gente ali me conhecia também, eu achei que era importante estar prestigiando não só ela, mas também o público que estava lá. Então, vamos falar, né? A Ronald ficou preocupada. Não fique preocupado, Ronald. Por incrível que pareça, a nossa audiência, a gente tem por volta de 14 mil seguidores aqui no Instagram e mais alguns milhares lá no YouTube, no Facebook também, mas a nossa audiência mais ou menos tem conteúdo aí, então tem gente que estava em outras lives, tal. Quando a gente entra aqui, aí o pessoal vem e cola aqui comigo. Mas de qualquer forma, a gente está falando, eu estava falando antes de você entrar, que a live fala sobre ansiedade. E aí, como nada é por acaso, quem morre de ansiedade hoje estava com o coração na boca, porque imagina, né? Marca uma live às 9 horas e começa mais tarde, aí já fica muito, né, ansioso. E aí tem a ver então com o tema de hoje, né? A primeira coisa que a gente é importante identificar um pouquinho, né, essa questão da ansiedade, né? O que é ansiedade? E assim, tem várias linhas, por exemplo, para psicologia, para neurociência, para psiquiatria, para medicina, né, para o dia a dia, para o leigo, né? E para a pessoa que sofre de ansiedade, só a pessoa que sofre sabe o quanto é difícil conviver com essa ansiedade, mas em geral
né? E hoje até conversando com o André agora há pouco, a gente falou, né, que assim, o mais comum quando a gente fala de ansiedade é considerar a ansiedade um excesso de futuro, né? A ansiedade está diretamente ligado, a gente está preocupado com as questões futuras. E por incrível que pareça, muitas pessoas hoje em dia vivem numa rotina, né, numa loucura que é estar preocupado, né, com o que vai acontecer. A gente tem essa questão da imprevisibilidade que a pandemia mostrou para a gente o quanto nós somos vulneráveis. A gente fica com a sensação de controlar tudo, né, e aí a gente quer controlar inclusive o futuro. E aí o excesso de controle muitas vezes gera essa ansiedade. Então quando a gente fala de excesso de futuro, né, identificar a ansiedade, eu sofro de ansiedade, porque eu fico o tempo inteiro pensando no futuro. Mas muito mais do que pensar no futuro, a gente tem esse lado de querer controlar tudo. E não só o futuro, mas controlar todas as condições. E aí muitas pessoas sofrem de ansiedade porque elas sofrem de excesso de controle. Como eu quero controlar minhas contas, então eu fico preocupado com o pagamento, né, ou com o recebimento de dinheiro que vai cair amanhã, e aí será que vai cair? Será que eu recebo? Será que eu não recebo? Será que a pessoa vai me pagar? Será que não vai? Aí, será que eu vou conseguir pagar, né, as minhas contas? Então fica essa coisa o tempo inteiro de estar preocupado com as condições externas. E para mim, quando eu relaciono o excesso de futuro, de a gente estar pensando no que pode acontecer, eu, para mim, faço essa conexão do controle, de a gente querer controlar tudo ao nosso redor, inclusive as coisas que ainda nem aconteceram. Por exemplo, como que eu vou controlar o clima amanhã? Eu vejo a previsão diz que vai chover, mas tem 50% de chance de não chover. E aí, assim, agora eu já quero saber se vai chover ou não vai chover, porque eu quero controlar. Não tem como. Então, assim, eu realizo eventos, então eu tenho que planejar um evento num local que pode ser aberto, que se não estiver chovendo eu vou fazer lá, mas ao mesmo tempo, como um bom planejador, eu também vou planejar um plano B, que é, se chover, eu tenho tendas, ou se chover, eu tenho um salão fechado. Então, isso é planejar. E aí, planejamento, eu preciso ter uma visão de futuro. Então, ter um olhar para o futuro não é uma coisa ruim. O problema é querer controlar o futuro. E aí por isso que as pessoas falam assim, a ansiedade está diretamente ligada ao excesso de futuro, a gente querer ficar pensando muito no futuro. Eu gosto de pensar que é um excesso do controle do futuro, a gente querer controlar todas as condições e controlar as pessoas que estão à nossa volta, e isso é difícil, assim, porque, vamos combinar, a gente não controla a vida das outras pessoas, cada um controla a sua vida, e eu querer controlar a vida das outras pessoas, ou querer controlar circunstâncias externas que tem a ver com o meio ambiente ou com o ambiente que eu convivo, é praticamente, né, sofrer, querer sofrer mesmo. Então tem muita gente que sofre. Então eu gosto de pontuar primeiro, porque se a gente vai falar, por exemplo, de atenção plena, de mindfulness ou de meditação, é importante entender que a gente está falando de uma meditação para ansiosos, de uma meditação de pessoas que têm um excesso de controle. Então, assim, é importante fazer essa relação, porque mais do que fazer uma meditação com pessoas que só ficam pensando no futuro e aí, portanto, tem excesso do futuro, mas também um excesso de querer controlar as coisas no tempo atual, né? Ou controlar coisas que até já passaram. Eu, por exemplo, tomei um prejuízo, eu tive uma empresa e quebrei. E assim, isso ficou lá atrás, né? Então, assim, eu já passei por isso. E aí, assim, como que eu vou controlar aquela situação? Né? Não tem como. Assim, poxa, mas eu tenho vergonha daquilo que eu passei, né? Ou de um relacionamento que não deu certo. Tá. Então, assim, como que você vai controlar uma coisa que já aconteceu? Não tem como, né? E aí, como que você vai controlar uma coisa que ainda vai acontecer? Então, veja que esse excesso de controle faz muitas vezes com que a gente fique com a sensação de que a gente está com a expectativa de algo que vai acontecer. E aí então o controle ele acaba querendo buscar soluções antecipadas para determinadas dificuldades e aí gera uma aflição, gera uma sensação de desconforto que em geral a gente fala assim, justamente reconstruindo emoções, né? Coloca, acho que é Tiago, do seu nome, esqueci o nome do Reconstruindo, né, do perfil. Outro dia eu perguntei para você. O que não tem remédio, remediado está. E é exatamente isso. Só que quando você passa desse conceito, o que não tem remédio, remediado está, a mesma coisa é pensar lá para frente. Quer dizer, poxa, o que vai acontecer,
ok, né? Então assim, amanhã vai chover, eu vou controlar a chuva. Não, leva o guarda-chuva, se previne. E aí prevenção não é ansiedade, né? E aí planejamento não é ansiedade. Então eu posso planejar o futuro e planejar os meus passos, determinar metas, tal, tudo bem. Só que também fica a dica que quanto mais fatores você determinar para o futuro, quanto mais detalhe você tiver no teu futuro, e aí colocar detalhes, mais frustração você pode ter. Porque se eu chegar e falar assim, amanhã eu vou fazer uma caminhada na praia, ou eu vou fazer isso, vou jogar tênis, vou fazer, sei lá, qualquer coisa assim. E aí, de repente, essa expectativa que você tem do dia seguinte, ela pode gerar uma frustração muito grande, porque, por exemplo, amanhã vai ter um vendaval, uma chuva excessiva que você não vai conseguir fazer o que você estava planejando, e aí vai gerar o quê? Frustração. Então eu gosto muito de também provocar as pessoas, inclusive quando a gente faz o projeto Calma, né? Eu com o Roberto, a gente costuma falar, né? De assim, será que o que você tem é ansiedade ou você tem frustração? E o que é frustração? É quando você cria uma expectativa futura sobre algo, e aí eu sei que é pleonasmo porque a expectativa já está relacionada a futuro, mas quando você cria essa expectativa e você fica com a sensação assim, isso aqui tem que dar certo, né? Então minhas metas eu tenho que atingir. Aí não atinge. E aí? E às vezes não atinge não por causa tua, por causa da tua intenção, não atinge por causa de condições climáticas, condições externas, econômicas, né? A gente tem aí no marketing, a gente fala de análise do macroambiente, ou seja, tem condições externas e ameaças, inclusive, que independem da tua escolha. Assim, eu não consigo determinar, por exemplo, que vai ter uma pandemia, né? A pandemia acontece. E aí, na hora que a pandemia acontece, eu não posso ficar criando uma expectativa e aí vai frustrar realmente, porque fala assim, pô, agora na pandemia eu, por exemplo, realizo treinamentos, eu faço imersões. Durante 2 anos eu não fiz imersões, eu tive que parar, porque o meu novo normal com a pandemia era não poderia reunir pessoas. E eu respeitei isso exatamente dentro do que foi colocado como regra, e mais do que isso, quando já tinham outros se reunindo e aí já estava começando a voltar ao normal, a gente ainda demorou bastante para retomar as nossas imersões. Por quê? Porque a gente sabia como que era a imersão e a gente tem aquela coisa do toque, do abraço, do contato e tal. E aí eu ficava pensando, né? A gente conversava muito, principalmente eu e a Ronange, poxa, como que a gente vai retomar essas dinâmicas sem ter o contato físico? Né? Como que a gente vai reunir um grupo de pessoas ainda correndo o risco de transmissão? Então, tinham vários fatores que a gente tinha que levar em consideração e por respeito às pessoas, a gente segurou. Veja, aí eu fico pensando, pô, eu tenho uma empresa que durante 2 anos o meu produto não pode ser entregue. Eu não vendi, de repente, um serviço que eu não podia fazer durante a pandemia. Aí as pessoas falavam assim, mas poxa, faz um produto online e tal. Não, não vou fazer. Meu produto não é um produto online. Né? O que eu faço é isso. Né? Meu propósito está diretamente ligado a isso. E aí, claro que tudo isso gera uma ansiedade, por quê? Porque eu fico querendo controlar, né, os fatores do tipo, olha, poxa, agora a pandemia vai acabar, e aí quando acabar vai acontecer isso e tal. E aí a pandemia não acabou 30 dias depois. Eu lembro até hoje a gente fazendo uma imersão na fazenda, marca pessoal, no final de semana de março, no sábado e domingo. Na segunda-feira o governador anunciou lockdown no estado de São Paulo, dia 16 de março. A gente estava lá reunido 14 e 15, e aí de repente parou tudo. Né? As universidades fecharam tudo. E eu com uma turma montada para o mês seguinte, né? Vendida. Aí assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma turma de marca pessoal online? Não tem como, né? Meu treinamento não encaixa. Né? A gente tem uma qualidade no que a gente faz. E aí, de repente, a gente fica, quanto tempo vai demorar essa pandemia? E aí alguns falavam, isso aí 1 mês já vai ter. Aí outros, 2 meses. Bem, 2 anos. Quem é ansioso quase morreu, né, do coração. Por quê? Porque aí a ansiedade de querer controlar as condições no momento que você não controlava absolutamente nada, também trouxe ensinamentos em relação à ansiedade que, assim, tem coisas que a gente não controla. A gente precisa simplesmente confiar. E aí, quando você não tem autoconfiança, você quer controlar tudo, porque aí com o controle você fica com a sensação de que tem o comando de todas as peças, como se a gente comandasse tudo que está na nossa volta. Veja, a gente mesmo
com esse excesso de controle, a gente não controla todos os fatores. Então a gente quer controlar as pessoas na nossa volta, mas a gente não controla as pessoas na nossa volta. A gente acha que controla o clima, mas não controla o clima. E isso, a pandemia mostrou isso de forma muito dura para quem é ansioso. Por quê? Porque a gente simplesmente não tinha controle nenhum sobre esses fatores. Um ou outro fator a gente tinha controle, mas a grande maioria não tinha. Então, assim, não tinha como controlar coisas externas e a gente estava dentro de casa. Então, assim, as poucas coisas que a gente podia controlar estavam praticamente na frente de um computador ali, porque a gente falava com outro online e tal, ou seja, o limite era muito grande, as restrições eram muito grandes, e aí a expectativa de futuro praticamente zerou. E aí então as pessoas ficaram muito aflitas. Então teve gente que sofreu muito, e eu tenho visto isso, a gente tem atendido essas pessoas hoje vindo fazer marca pessoal. Hoje a gente faz o marca pessoal sentidos, que trabalha justamente esses aspectos de atenção plena, de mindfulness, de autoconhecimento, para que as pessoas se reconheçam e identifiquem, né, aonde estão pegando, justamente para gerar essa ansiedade. Então, não querendo ser muito prolixo, eu estendi nesse ponto, mas assim, é importante entender que às vezes a ansiedade ela está escondida numa frustração. Porque aí eu crio expectativas que não são cumpridas, eu frustro e aí eu começo a ficar desconfortável. Essa sensação de desconforto aparentemente é uma ansiedade e na verdade você não está com ansiedade, na verdade você está frustrado porque você queria que o teu futuro fosse diferente ou que o teu presente fosse diferente, a verdade é essa, e aí você desenhou um futuro que não está se construindo e aí está vindo um sentimento de frustração enorme e aí você fica assim, eu sofro de ansiedade. Veja, se você sofresse de ansiedade, estava, por exemplo, preocupado com o que ia acontecer amanhã, e o que está te gerando desconforto não é saber o que não vai acontecer amanhã, é o que você sabe que está acontecendo com você agora. Então a relação de entender o teu atual momento e não estar confortável com esse atual momento, né, o teu presente, o teu aqui agora, é que faz esse desconforto. E aí então a sensação desconfortável da frustração, ela às vezes mistura um pouco e a gente se confunde achando que a gente está com ansiedade. Então tem que tomar esse cuidado, porque a gente fica nessa relação de o tempo inteiro querer controlar, gera uma expectativa, gera uma frustração, e isso faz com que a gente fique com a sensação de que a gente é ansioso. Por isso tem que tomar muito cuidado, porque muita gente se identifica nessa coisa do autodiagnóstico, principalmente do brasileiro. Ah, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu tenho depressão, porque eu tô com burnout. Agora todo mundo tem burnout, né? Depois da pandemia, não, porque o burnout, síndrome de burnout e tal. As pessoas nem sabem direito o que é e estão lá falando. Então assim, tem que tomar muito cuidado. Né? E principalmente diagnóstico de internet, né? Que aí a gente vê lá, assiste uma palestra, assiste um profissional às vezes que está falando sobre um tema e a pessoa fica, eu tenho isso, tal, e aí já gera um monte de problemas. Ou o Dr. Google, né? Que vai lá para o Google, esses sintomas, eu tô lá com um estresse profundo, eu tô com burnout, e às vezes simplesmente você está passando por um momento de frustração porque você queria que a tua vida fosse numa outra velocidade. E aí também tem esse outro lado da ansiedade, que é qual a velocidade que você quer as coisas na tua vida e qual é a velocidade que a tua vida te entrega as coisas para você. E aí, às vezes, a gente fica também com um desalinhamento do timing, que é eu quero o meu resultado mais rápido do que a vida pode me entregar. Então é mais ou menos, eu gosto de uma lembrança, né? Eu gosto de um exemplo que é uma lembrança que eu tinha com o Zé Maria. Eu nunca vou esquecer, a gente plantou lá na fazenda, onde a gente fazia uma marca tempos atrás, que era uma fazenda produtiva, e aí plantando eucaliptos, né, no caminho, e aí a gente fica assim, vamos plantar esses eucaliptos. Eu lembro até hoje, eu falando para ele assim, daqui a alguns meses as pessoas vão vir aqui, vai ter um caminho de eucaliptos, vai ficar lindo. E a gente tinha plantado mudas de eucaliptos. Aí o Zé, que é fazendeiro, tá, fazia marca comigo, o meu ex-sócio, que tá até hoje meu parceiro, meu irmão, né? E aí ele falou, né, para mim na época, e a gente reproduziu muitas vezes essa história, que é assim, Ari, vai demorar uns 5 anos para essas árvores estarem grandes. Então, assim, tem o tempo de você plantar e tem o tempo de você colher.
Tem o tempo de você produzir e tem o tempo de colher os resultados. Então, um aluno hoje entra na faculdade, no primeiro ano, ele já quer ser aquele profissional daquela área que ele entrou na faculdade. Só que veja, uma coisa é você ser estudante de medicina no primeiro ano e outra coisa é você ser médico. E aí, assim, vão ter alguns anos de graduação, depois residência, depois especialização. Aí vai chegar uma hora que fala assim, agora você é um médico de tal área, você é um especialista naquela área. Então, assim, tem um processo naquilo. Então, tem um momento de você plantar. Só que quando você planta, e aí tem uma outra figura também que trabalha muito diante da parábola, que é assim, você vai plantar uma árvore que os teus filhos ou netos vão colher os frutos. Porque tem árvores, né, que dão frutos na primeira plantação, né? Demora um tempo. E aí, de repente, não é a tua geração que vai ver os frutos daquela árvore ou ficar na sombra daquela árvore, dependendo da metáfora. Então, veja que se a gente entender que tem um tempo para produzir e um tempo para colher, e hoje na internet a gente tem aquela coisa assim, eu queria um perfil no Instagram, e aí agora eu vi lá um cara que está 10, 15 anos trabalhando que nem um louco, e aí tem 1 milhão ou 2 milhões de seguidores, aí a gente fica assim, não, porque o fulano tem 2 milhões, né? O cara é novo, tem 2 milhões e eu tô aqui só com 1.000 pessoas me seguindo. Aí o cara vai fazer uma live, tem lá 1 milhão de seguidores, fala, pô, mas como que pode? Mas ninguém viu o tempo da plantação, a gente só vê o tempo da colheita. Então, assim, pegar, por exemplo, uma pessoa, no meu caso, eu dou aula há 30 anos na universidade, tem milhares de alunos que eu já dei aula. Imagina, hoje eu chego na rua, alguém fala assim, oi, professor Ari. Por quê? Porque já passou muita gente pela minha mão, né, numa sala de aula, um treinamento, uma palestra. Então, assim, em determinados lugares eu vou, as pessoas me conhecem. Só que olha quantas aulas que eu dei, quantos anos eu dei. Então, imagina, eu cheguei há vários anos agora, inclusive assim, quase todas as noites dando aula na universidade, várias disciplinas para diversos cursos. Então, assim, chega uma hora que você conhece um monte de gente. Mas veja, se eu estou passando na rua e alguém me cumprimenta e fala, pô, tu conhece muita gente, mas veja, tem esse dia e mais 30 anos para trás. De marca pessoal tem hoje e mais 17 anos para trás. Então, assim, demora um tempo para você colher resultados. E às vezes também tem que ver qual é o tipo de resultado que você quer, porque aí também gera uma expectativa e com essa expectativa vem a frustração. Porque é aquela coisa que eu falo, né? Você quer audiência, você quer as pessoas te aplaudam, ou você quer transformar algumas pessoas? Se o teu propósito, como eu vejo muito, né, na nossa equipe, a gente fala muito isso, poxa, se o meu propósito é ajudar na transformação das pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu não estou muito preocupado com quantidade e sim com qualidade. Se eu estou conseguindo entregar isso na qual eu me propus em realizar meu propósito. Então, esse match, né, entre o que eu estabeleci como propósito e a minha entrega, que é mais importante. Então, se eu agora, por exemplo, agora há pouco eu estava na palestra da Andrea, né, e aí lançamento do livro e tal, e eu estava lá, eu podia sair no meio da palestra dela, né, para cumprir um horário. Mas veja, nos meus princípios e valores, eu estou pensando que eu vou cumprir um compromisso que eu estou com ela agora e vou de repente atrasar num outro compromisso, mas que isso tem mais sentido para mim, meu propósito, eu vou contribuir mais com aquelas pessoas que estão lá na palestra dela e dar força para ela, né, que para mim naquele momento é uma amiga que está lá se apresentando e vindo de uma cidade, né, veio de Florianópolis para dar uma palestra aqui, então isso para mim era importante, e aí de repente assim, isso eu vejo que é um ponto importante. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica preocupado com a audiência, e a audiência não tem a ver com o teu propósito. Né? Porque assim, falar, eu quero atingir o maior número de pessoas. Tá, mas atingir com o quê? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu propósito? E aí, então, isso fala mais alto. E esse sentido, essa conexão, tem a ver com essa questão da expectativa e da frustração. Então, de novo, a gente querer controlar os resultados faz com que a gente fique frustrado, porque nem sempre o resultado vai ser do jeito que a gente queria, né, ou do que a gente estabeleceu, mas foi um resultado que foi um resultado bacana. Aquele resultado positivo que foi gerado naquele momento é um resultado que é importante também. E aí a gente começa a perceber também, e isso diminui muito a ansiedade, quando a gente começa a perceber que o que você está fazendo aqui agora, e aí tem a ver com o conceito de mindfulness, o que você está fazendo aqui agora é mais importante do que o resultado que você vai ter amanhã.
Porque quando eu estou alinhado com o meu propósito, o que eu estou realizando é mais importante do que o resultado que eu vou colher com o que eu estou realizando agora. Veja, na metáfora lá dos eucaliptos, eu estar plantando o eucalipto agora e eu estar plantando o eucalipto nesse momento com solidez, com atenção plena, ou seja, eu estou colocando minha atenção e os meus sentidos no plantio do eucalipto, eu vou ter, num determinado momento, um resultado com esses eucaliptos crescendo e virando um sucesso, porque naquele momento que eu estava plantando, eu não estava preocupado em pensar, poxa, tem eucaliptos maravilhosos. Só que a gente foi criado, e a nossa formação normalmente é para quê? Para focar no resultado. A gente o tempo inteiro é cobrado pelo resultado. E a gente precisava mudar um pouco essa cultura, porque isso tem a ver com a nossa cultura, inclusive cultura das próprias organizações, de começar a ter uma preocupação maior com o que a gente está fazendo no momento, ou seja, se preocupar com a realização do que você está fazendo, ou como você está realizando o teu propósito, para depois colher os resultados daquilo que você está fazendo. Então é assim, eu vou dar uma boa aula como professor, e não preocupado se os alunos vão me escolher como paraninfo ou se eu vou ser homenageado. Porque se eu estiver dando uma aula aqui preocupado em agradar todo mundo para ser homenageado ou para ser reconhecido, né? Que aí tem a ver com o que a gente já falou em outras lives sobre dopamina, quer dizer, eu estou preocupado com reconhecimento, o que vai acontecer? Eu de repente não vou dar o meu melhor. Que é diferente eu fazer algo para querer te agradar e outro é fazer o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, que tem a ver com o meu propósito. Então, quando eu faço um treinamento, por exemplo, ou faço uma live, não importa, eu estou fazendo o meu melhor naquele momento, não preocupado qual é a expectativa que as pessoas têm do que eu vou entregar para elas. Porque se eu fosse fazer uma imersão e estivesse pensando assim, eu vou fazer uma imersão bem legal para as pessoas curtirem, aí de repente uma pessoa sai da imersão e fala assim, não gostei. E aí ia me frustrar. Agora, quando eu vou para uma imersão e falo assim, eu vou fazer a minha melhor parte, né? Eu vou fazer o meu melhor aqui, eu vou realizar o meu melhor, eu vou colocar todo o meu conhecimento, toda a minha técnica, todas as minhas habilidades aqui nesse momento para realizar isso aqui que eu estou realizando, seja uma live, seja uma imersão. Quando termina, se eu fiz o meu melhor e eu entreguei o meu propósito com clareza, o resultado ele vem através disso. E não fazer pensando no resultado. Por isso que às vezes as pessoas confundem em treinamentos, por exemplo, de liderança, que a gente fala de metas e as pessoas colocam lá, vou comprar um carro, vou comprar um apartamento, vou ter uma família. As pessoas estão preocupadas em colocar coisas lá que elas vão conquistar, quando na verdade a meta deveria ser assim, o que eu vou fazer para ser o meu melhor? E aí eu pensar no aqui e agora, né? Eu gosto muito do Paul Adler falar I'm here now, né? Eu estou aqui agora. Então assim, o que significa eu estar aqui agora? O que eu posso fazer para essa live e não se preocupar nesse momento com o resultado dessa live, e sim me preocupar com a entrega dessa live. Ou seja, a gente tem que começar a tomar muito cuidado, porque a gente fica o tempo inteiro ansioso pensando com o resultado das nossas realizações, quando no fundo a gente não deveria se preocupar com o resultado das nossas realizações, mas nos colocar presentes nas nossas realizações. E uma mente preocupada é uma mente dispersa. Se eu estiver aqui agora falando com vocês, mas estiver preocupado com amanhã, com a aula que eu vou dar amanhã, ou com a reunião, ou com qualquer outro compromisso, muito provavelmente a minha mente vai estar dispersa e eu não vou conseguir entregar o meu melhor nessa minha fala, por exemplo, ou numa palestra ou num treinamento. Então, pensar no momento atual, e aí então eu trago o conceito de mindfulness, né, de atenção plena no momento atual, mais do que meditação, né, que aí a gente entra para fechar aí daqui a pouquinho com a questão da meditação, antes de meditar, colocar atenção plena em tudo que você for realizar. Então, se eu for dar uma aula, se eu for ler um livro, se eu for brincar com a minha filha, não importa qual a realização que você vai fazer, não importa qual é a ação, coloque 100% de você naquilo. Às vezes eu falo para as pessoas, o cérebro é multitarefa, a gente consegue realizar várias coisas e tal. Claro que a gente tem várias coisas. Até no programa Pessoas de Valor dessa semana, eu entrevistei o Jadir até fez essa observação, falou, nossa, eu te admiro porque você faz, como você consegue fazer várias coisas. E eu sempre brinco, né, e falo, eu não faço várias coisas, eu faço uma única coisa. É porque, de repente, quando você viu eu fazer aquela única coisa,
você ficou com a sensação de que eu fazia várias outras coisas, mas na hora que eu tô fazendo aquela coisa com você ou para mim aquilo lá é 100%. Eu tô aqui fazendo uma live e no início de setembro eu tô fazendo uma imersão. Para mim a live agora é mais importante do que aquela imersão. Então assim, a imersão vai acontecer, como vai ser tal, não é uma coisa para eu colocar minha mente nesse momento. Porque se eu colocar minha atenção naquela imersão, eu estou entregando menos para você nesse momento dessa live. E aí eu fico pensando, o que é mais importante para quem está assistindo esse vídeo agora? Eu realizar uma boa imersão no início de setembro ou eu fazer uma boa live? Certamente a resposta vai ser fazer uma boa live, porque é o que você está recebendo da minha realização nesse momento. Então, quando eu estou dando uma aula, se eu for pensar se eu vou ter resultado com aquela classe ou quem eu estou formando tal, eu vou estar tirando foco do conteúdo que eu estou entregando nesse momento. E isso vale para qualquer atividade, não só conhecimento, né? Porque aqui tá falando, mas você fala isso é fácil porque você é professor e está falando de conhecimento. Não, um engenheiro, na hora que ele está pensando no agora, é assim, a rádio está no ar nesse momento, a TV está no ar, o equipamento está funcionando. Ah, mas pode ser que quebre. Aí é onde vem o planejamento. Eu vou planejar e analisar todos os fatores para, se por acaso acontecer algo, eu esteja preparado para resolver. Mas eu não posso agora tirar minha atenção do que está funcionando para pensar no que não está funcionando. E o problema da nossa vida é que a gente faz isso o tempo inteiro. E essa metáfora do técnico, né, do engenheiro, é muito forte. Por quê? Porque muitas vezes você é aquele engenheiro que está pensando em tudo que não está funcionando e pensando, puxa, amanhã se sair do ar a rádio, como que eu vou fazer? Se amanhã quebrar minha televisão, como eu vou fazer? E aí não vive o que está consertado, o que está funcionando agora. Quando na verdade a tua atenção deveria ser agora para dizer o seguinte, poxa, agora nesse momento a minha televisão está funcionando, nesse momento a minha internet está funcionando e eu estou aqui fazendo a live. E não pensar, poxa, amanhã pode ser que não tenha internet, será que a minha internet vai funcionar daqui? Será que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas? Quando na verdade você deveria pensar o que eu estou fazendo agora para ganhar dinheiro para poder pagar minhas contas quando elas vierem. Né? Ou o que eu vou fazer para não ter contas hoje, para eu não ter essas contas amanhã? Não importa se é entrada ou saída, mas o conceito de pensar no aqui e agora é isso, é de falar o tempo inteiro para você mesmo assim, o que eu estou fazendo agora? Né? O que eu estou realizando agora? E aí, com o que eu estou fazendo agora, quando eu faço 100%, o resultado vem. E aí eu não preciso mais me preocupar com o resultado. Se eu ficar preocupado com o resultado, eu vou criar uma expectativa e essa expectativa gera frustração. Na maioria das vezes, quando você está realizando algo e não está preocupado com o resultado, e eu tenho certeza que você que está me assistindo agora já passou por isso, de ganhar alguma coisa que você não estava esperando, do tipo, meu, veio um dinheiro que eu não estava esperando. E por que veio esse dinheiro? Porque você ajudou alguém naquele momento, colocou 100% e de repente aquela pessoa te deu um dinheiro para retribuir por aquilo que você fez para ela e que naquele momento, quando você estava fazendo, você não está pensando, eu vou ajudar essa pessoa aqui, mas eu vou ganhar uma grana dela amanhã. Ela vai me pagar alguma coisa. Não. Que é o conceito que a gente fala de psicologia positiva da gratidão. Quando eu estou 100% aqui, eu agradeço pelo aqui e agora. E aí, se eu estou agradecido pelo aqui e agora, sempre vem coisas para eu agradecer. Porque hoje, nesse exato momento, eu estou tão grato por estar aqui na frente desse celular, falando para vocês, fazendo uma live, interagindo, vendo que vocês estão aqui e tal. Tantas outras pessoas que vão assistir esse vídeo amanhã, né? Tanto aqui no Instagram como no YouTube e tal. Então, assim, a gratidão de poder falar, de estar saudável, de poder passar um pouco das minhas ideias e ter pessoas que me ouvem é tão incrível que de repente amanhã eu vou ter outra oportunidade. Amanhã eu dou aula e aí na aula vai ser a mesma coisa. E aí talvez no dia seguinte tenha outra aula e aí cada dia eu penso na aula que eu vou dar naquele dia. E aí eu planejo as minhas aulas para ser uma boa entrega, como eu planejei essa live no dia que eu escolhi o tema. Mas eu não vou ficar ansioso pensando, será que essa live vai ser legal? Será que não? Aí de repente uma live que eu estava falando sobre... Ah, perfeito. Uma live que eu estava falando de ansiedade, né, para ansiosos, de repente atrasou o início. Quer dizer, olha só, se eu tivesse combinado, eu vou atrasar para poder gerar uma ansiedade na audiência. E aí, de repente, muitas pessoas que estavam aqui viram lá que tá lá o sinalzinho lá, Ari Brito ao vivo, e foi lá e conectou, nem sabia qual era o horário.
Porque aí a gente fica o quê? Criando expectativa. Ai, meu Deus, a gente vai atrasar, o que será que as pessoas vão pensar? E de repente ninguém vai pensar nada, porque a gente fica achando que é o centro, e de repente ninguém tá nem aí. Simplesmente naquele momento a pessoa viu que você estava ao vivo, entrou e te acompanha e falou, poxa, que legal. E isso foi o suficiente. E essa é a entrega do momento. Pensar na entrega do dia seguinte, o resultado do dia seguinte, é que gera expectativa e aí gera ansiedade. Então, a ansiedade dentro desse conceito de frustração, acho que ficou bem claro, porque eu fui bem prolixo e falei bastante sobre isso. Aí, onde que entra o conceito de mindfulness, né? De você colocar a mente para ativá-la no momento atual? É que muitas vezes a gente tem a mente, né, o cérebro superior, né, que a gente coloca que é a questão do cognitivo dos pensamentos, porque a gente tem sentimentos e pensamentos. Né? Teve uma época que a gente falava de lado direito e esquerdo do cérebro, então teve um monte de conceitos que vieram aí que já foram por água abaixo, mas ainda existe um conceito de pensamento e um conceito de sentimento. Por exemplo, a gente teve uma live nas férias com a Rita, que falou sobre essa questão da terapia, né, da psicologia cognitivo comportamental, que é essa coisa de o que você percebe gera um sentimento. Então, assim, aquilo que a mente percebe, o sistema límbico vai lá e liga emoções. Então, por exemplo, eu percebo que as pessoas não gostam de mim, aí me gera uma tristeza. E não ao contrário, eu vou gerar uma tristeza e aí as pessoas não vão gostar de mim. Né? Então tem a ver com essa questão do cognitivo. É como eu enxergo as coisas que acontecem comigo que se tornam importantes e não o que acontece contigo. Então, por exemplo, se acontece alguma coisa comigo, mas eu encaro numa boa, de repente aquilo lá não é um desafio, não é problema. Agora, aconteceu aquilo lá e eu fiquei, nossa, que terrível, não sei o que, tal, poxa, uma pessoa falou mal de mim e tal. Veja, se você estiver bem e uma pessoa fala mal de você, qual é o problema? Ela está falando mal de você, o problema é dela, não você. A verdade é que se ela está falando mal de alguém e as pessoas começarem a ter contato com você e ver que o que ela está falando não tem fundamento, ela pode continuar falando mal de você, que só ela que vai se afundar. Porque todo mundo vai começar a ver que ela é uma mentirosa. Porque elas vão ter contato contigo e vai ver, pô, esse cara... Agora, se você começar a se defender e falar mal dela também, aí as pessoas vão falar, pô, de repente o que ela está falando pode ter sentido. Veja que então a gente está falando de cognitivo, a gente está falando de significado nas coisas que dão pra gente e como a gente se sente em relação aos significados das coisas. Então, quando a gente fala de mindfulness, é a gente colocar o cognitivo trabalhando junto com os nossos sentimentos, junto com as nossas emoções. A gente não pode desassociar o que eu penso e o que eu sinto está em instâncias diferentes, como se fosse lado direito, lado esquerdo do cérebro, ou neocórtex, sistema límbico e reptiliano, como às vezes até eu mesmo trago essa propriedade quando eu quero explicar alguma coisa mais fisiológica, eu trago. Aqui não, aqui a gente está falando de comportamento, a gente tem que pensar que um comportamento, ele tem a ver com o significado que eu dou para as coisas, e aí, portanto, eu tenho que ter cognição, eu tenho que dar sentido para as coisas, eu tenho que ter inteligência, mas ao mesmo tempo isso gera reações emocionais. Então, quando uma pessoa fala assim, nossa, você é incrível, aí de repente produz lá dopamina, eu fico, poxa, que legal. Aí uma pessoa chega, olha, tem lá um leão que está vindo atacar, e de repente adrenalina para correr. Então, assim, tudo que eu vejo que aquilo é perigo, eu vou ter uma reação emocional. Por exemplo, eu posso sentir medo do escuro, por quê? Porque como eu não estou enxergando, eu tenho medo do desconhecido, eu vou ficar com medo do escuro. No momento que eu tenho uma autoconfiança, pode apagar as luzes que não vai me dar medo. Por quê? Porque para mim escuro não é medo. Porque eu não estou preocupado com o que pode acontecer no escuro. E esse medo do escuro tem a ver com o controle também. Então, quando a gente tem medos, muitos dos medos têm a ver com situações que a gente não controla. Eu vou ficar com medo de me relacionar com uma pessoa, por quê? Porque eu não controlo o outro. Eu tenho uma namorada, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, tenho um filho de uma... A gente não controla o outro, a gente quer controlar para quê? Para tentar diminuir a nossa dor, diminuir o nosso medo. Porque assim, agora eu controlo e aí eu sei o que pode acontecer. É mais ou menos assim. Eu coloquei um cachorro raivoso dentro de uma gaiola, né? Coloquei numa jaula. E aí, como eu fechei a jaula, eu tenho controle, eu sei que ele não vai me causar perigo. E aí, então, meu medo vai embora, porque ele está lá na jaula. Agora, se eu deixar um cachorro raivoso solto, eu vou ficar com medo, porque eu não sei se ele vai me atacar. E esse cachorro, metaforicamente, são várias coisas que a gente não controla e a gente quer controlar, e isso acaba gerando também essa ideia. Então, ter a mente, né, alinhada com as nossas emoções é muito importante. E isso
a gente está falando de mindfulness? Porque às vezes as pessoas ficam assim, eu preciso estar num conceito de mindfulness, é um conceito de, como se fosse assim, atenção plena, né? De estar ligado no que está acontecendo. Na verdade, a gente tem que estar ligado no que a gente está vendo, mas no que a gente está sentindo por aquilo que a gente está vendo. Por isso que é bacana quando a gente trabalha, né? Muita gente, a gente tem feito aí uma imersão que é muito legal, que trabalha os sentidos, que tem dado um resultado bem bacana para quem faz. Por quê? Porque quando você começa a enxergar com o cérebro inteiro alinhado, né? Então, mente e sentimentos alinhados, aí o que acontece? As emoções, aí você começa a enxergar diferente. Porque quando eu tenho medos, eu vou me olhar no espelho e a minha autoestima está lá embaixo. No momento que eu começo a me enxergar quem eu sou, e aí eu brinco muito, a Ronange, eu e a Ronange, a gente brinca muito, né, com isso, principalmente um provoca o outro, que nós somos espelhos. Às vezes eu fico assim, poxa, você está enxergando o seu valor? Aí a Ronange fala assim, você é meu mestre, você é incrível e tal. Só que se eu não me vejo assim, quando eu me olho no espelho, não adianta ela me elogiar. Porque aí eu vou ficar com a sensação de que aquele elogio é falso, por mais espontâneo que seja. Então, quando uma pessoa fala para você, você é incrível, você é bacana, você é legal, não adianta nada se você não perceber isso. Então, a gente precisa se perceber para poder ter o sentimento que o outro tem. Então, o sentimento de admiração que uma pessoa tem por você, ou um sentimento de reconhecimento que aquela pessoa tem por você, também tem que partir de você. E para isso eu tenho que enxergar a mesma coisa que o outro está enxergando. Então, é mais ou menos assim, eu me enxergo no espelho e me vejo um cara super feio, ou um cara super burro. E aí quem está do meu lado, minha esposa, quando me vê um cara super bonito, super inteligente. Ela pode ver isso e ela vai me tratar como ela me vê. Mas eu vou me tratar como eu me vejo. Então eu fico me depreciando, eu fico o tempo inteiro achando que, de repente, as pessoas não gostam de mim. Uma insegurança. E por que essa insegurança? Porque eu não estou alinhando a minha cognição, ou seja, o que eu estou percebendo, os meus sentidos, com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Então, quando eu venho para o conceito de mindfulness, né, de atenção plena, não é simplesmente estar atento às coisas que estão acontecendo, porque a gente fala lá, e aí de novo o conceito de Paul Adler, I'm here now, né, eu estou aqui agora. Então, o conceito de mindfulness, de atenção plena, de eu estar atento ao que está acontecendo, que é muito relacionado à questão do cognitivo, mas eu também preciso reconhecer que sentimentos e emoções vêm a partir daquilo que eu estou olhando. Por isso que eu vejo de uma forma e o que está do meu lado vê de outra. Uma pessoa pode me ver e me admirar e eu me ver e me depreciar. E aí, qual é o sentimento que eu me vejo quando eu olho e me vejo uma pessoa burra, uma pessoa ignorante ou uma pessoa feia? É que quando eu me olho no espelho, eu vou ter um sentimento de tristeza. E aí eu fico triste, eu fico mal, eu fico depressivo. E aí a pessoa olha para lá e fala, meu, como que aquele cara bonito, inteligente, maravilhoso, tal, pode estar depressivo? Que é o que acontece às vezes. Às vezes as pessoas perguntam para mim, meu, como que pode? Aquele cara era bonito, era super rico e se matou. Tirou a própria vida. Como que uma pessoa bem-sucedida pode tirar a própria vida? É porque o teu olhar de bem-sucedido é diferente do que ele estava. Ele não estava enxergando o que você estava enxergando. A distorção nos sentidos dele provocava sentimentos e emoções diferentes daquelas que você tem. Eu enxergo você e aí eu tenho admiração por você porque eu estou enxergando diferente do que você enxerga. Então eu olho uma pessoa e falo, como que aquela pessoa fez tal coisa? Porque não era a mesma coisa que você estava enxergando. Você não estava enxergando a mesma pessoa. E essa distorção tem a ver por você não estar concentrado no aqui e agora. Ou seja, eu preciso, né? E aí tem questão de intenção, né? Eu preciso, mas eu quero fazer isso, porque de verdade eu convido pessoas para fazer imersões há 17 anos. E às vezes eu vejo as pessoas falando assim: ah, quem precisa isso é minha esposa, quem precisa isso é minha namorada, quem precisa isso é meu marido, quem precisa isso é meu filho. Por quê? Porque ela não enxerga o que você está enxergando. Às vezes você enxerga um amigo e fala assim: pô, meu amigo está precisando, porque você está vendo ele triste. Mas ele está se vendo feliz. E aí também gera uma distorção. E aí a questão é que você vai fazer uma imersão e você vai ativar os teus sentidos, no caso do marca que a gente faz, e aí a percepção tua independe da percepção do outro. Então assim, se as pessoas te veem triste ou não, não importa. O importante é você se enxergar feliz e você realizado. Porque a gente está falando de bem-estar e o seu bem-estar. Então se eu passar felicidade para todo mundo, mas eu estiver depressivo e eu estiver mal,
o resultado você já sabe. Quer dizer, vai gerar um monte de problemas. E aí entra então essa questão da meditação. Por que a meditação é muito importante enquanto exercício? Porque quando a gente fala de atenção plena, a gente colocar atenção naquele momento que a gente está respirando ali, que a gente está focado, é muito difícil. Por quê? Porque a gente tem a ideia de pensar nos macaquinhos, nos problemas, nas preocupações, é normal. E como que a gente faz para trazer isso para dentro? Aí um bom exercício é a questão, é a respiração. Quando eu respiro, e aí todo mundo respira, né? Cérebro reptiliano, né? E o cérebro primitivo faz a gente respirar porque é a questão de sobrevivência. Mas o que é a respiração da meditação? É uma respiração que eu coloco consciência. E aí quando eu coloco consciência na minha respiração, para onde que eu tenho que olhar? Para dentro. E esse é o grande exercício de meditação. Quer dizer, o exercício, até eu vi o Tadashi, acho que foi ontem, um dia desses, o Tadashi colocou essa questão. Eu lembro quando o Tadashi, a gente entrevistou o Tadashi no Pessoas de Valor, eu lembro que ele falou assim, a maior distância que eu já percorri na minha vida foi entre o coração e a mente. Para mim foi incrível, essa é uma frase que eu uso até hoje, já usamos várias vezes, porque é bem isso, assim, né? É como que eu me vejo e como eu me sinto, né? Fazendo claro, a gente fala coração, né? Porque poderia falar sistema límbico, mas é uma figuração, né? Que falando de emoções com o coração e a mente falando das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Então, quando a gente liga, porque tecnicamente poderia ser a ligação entre a mente e o sistema límbico, né? Entre o neocórtex e o sistema límbico, mas ele coloca de forma figurativa e aí o Tadashi coloca a grande distância que eu já percorri foi entre a minha mente e o meu coração. E é isso. Isso é o conceito de mindfulness. É quando eu faço uma respiração e eu olho para dentro e penso, o que eu estou sentindo nesse momento? E o que eu estou pensando nesse momento? Então, quando eu começo a alinhar o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo, aí entra o cognitivo comportamental, que é essa ideia de o que eu estou sentindo relacionado ao que eu estou pensando. Então, assim, se eu penso que eu não vou conseguir, o sentimento que vem é o quê? De frustração. Então, quando eu faço uma conexão entre o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo, gera um pensamento positivo naturalmente. Por quê? Porque eu fico assim, eu estou pensando isso nesse momento e eu entendo qual é o sentimento que está vindo junto. E aí, quando eu faço a relação de pensamento e sentimento, eu consigo construir e ressignificar, porque no momento que eu dou um novo significado para um pensamento, me vem um novo sentimento. Então, se eu olhar para mim e me ver uma pessoa feia, uma pessoa ignorante, uma pessoa burra, eu estou gerando um sentimento de frustração. No momento que eu vou meditar e começo a me ver uma pessoa bonita, uma pessoa inteligente, uma pessoa legal, aí eu começo a ter um outro sentimento. Então veja que eu não tenho como chegar para você e falar, ô fulano, muda o teu sentimento. Vamos lá, muda esse sentimento. Tira essa tristeza do seu coração. Porque a tristeza que está lá no coração, citando Tadashi novamente, está na mente. Está na forma que você está se vendo. Então a gente, quando construiu os sentidos, né, que a gente fez os maiores sentidos, a ideia era o quê? Trabalhar justamente esse lado mental para mudar os sentimentos e as reações emocionais que vêm por conta dessa construção. Então, quando a gente está meditando, não é simplesmente respirar, é respirar olhando para dentro. Quando eu começo a respirar olhando para dentro, eu começo a perceber os meus pensamentos, e aí conforme eu começo a pensar, poxa, eu sou burro, né? Esse é o pensamento que eu tenho do Ari. O Ari é burro. Aí eu começo a pensar, poxa, por que o Ari é burro e por que eu penso assim? Qual é o sentimento que me vem nesse momento? É um sentimento de tristeza. Eu me sinto triste porque eu sou burro. E aí, de repente, eu começo a ativar através da meditação, começo a ativar o teu olhar, e aí eu começo a ampliar a tua visão e pensar assim, por que você é burro? Qual é o conceito de burrice? Vamos ressignificar isso. E aí, então, você começa a ressignificar esse conceito de ignorância, de burro ou de beleza, não importa qual é ali o teu eneagrama, né, que está te incomodando, e aí vai vindo uma mudança emocional. E aí, de repente, aquilo que te entristecia simplesmente desaparece, sai do coração, porque o que fazia o coração se sentir daquele jeito é porque a tua mente estava alimentando aquilo. Ou seja, os nossos pensamentos acabam atraindo,
né? E acabam alimentando os nossos sentimentos. E quando eu começo a meditar, eu faço esse exercício. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, meditação, relaxamento e tal. Meditação é você colocar foco nisso, colocar luz nisso. E aí, meditação relaxa? Claro que vai relaxar como efeito terapêutico de um bom exercício de meditação. Então, para mim, né, eu sei que aqui eu estou viajando, né, tem gente que está assim, meu, que loucura esse raciocínio. Mas assim, você respirar é respirar. Mas você respirar meditando é você respirar profundamente, olhar para dentro de você e pensar qual é o pensamento, né? Vai lá, vai buscando. Qual é o pensamento que me acompanha nesse momento? E aí eu penso, meu pensamento agora é que eu não sou capaz. Qual é o sentimento que está vindo porque eu acredito que eu não sou capaz? É um sentimento de medo. Então assim, eu vivo os medos e eu sou medroso, sou inseguro, porque o meu pensamento é que eu não sou capaz. E por que eu tenho esse pensamento que eu não sou capaz? Como que isso foi parar lá na minha mente? E aí então eu faço um exercício respirando, né? Aqui eu estou indo na origem da meditação, ó, veja, um exercício aqui que é profundo, né? Espero que você esteja acompanhando, mas veja, no momento que eu faço um exercício para pensar por que eu me sinto incompetente, e aí está gerando um sentimento de medo, de insegurança, aí eu começo a pensar, poxa, meus pais sempre falaram para mim, você é um bosta, você é um merda, você não consegue fazer nada. Aí na escola, você não faz nada certo, né? Sai fora. Ou seja, de repente eu ouvia de pessoas que eu tinha, de repente, que ouvir mesmo, porque tinha uma admiração, às vezes era um vértice falando isso para mim, não era um desconhecido. Desconhecido falou que você é burro, não vai contar nada, não, nem gruda isso na tua mente. Agora, pessoas que de repente você admira e falam para você uma verdade, que é a verdade delas, mas que não é a sua, geram um sentimento. E aí, de repente, elas falam assim, você não vai conseguir. E aí o sentimento que tem é de medo, e aí esse medo faz com que você nunca consiga, porque o medo engole o teu pensamento. E aí você, no momento que você não medita, no momento que você não faz essa reflexão, você fica com os teus medos procrastinando as tuas mudanças, porque simplesmente você não tem como saber o que é pensamento e o que é sentimento. E aí, como você mistura tudo, você acaba não realizando nada. Eu vejo que a maior causa da procrastinação, e aí por isso que eu gosto muito de pensar na meditação como uma cura, uma meditação como uma forma, como uma técnica para poder trazer essas descobertas, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas procrastinam e elas nem sabem por que elas estão procrastinando. E às vezes elas nem percebem que estão procrastinando, que é mais ainda, né? Que é assim, a ignorância de não perceber que você está procrastinando. Agora, o problema é que às vezes as pessoas até sabem que estão procrastinando, só que elas não conseguem entender o que é pensamento e o que é sentimento, e aí mistura tudo, e aí não consegue resolver. Então, assim, eu sei que eu procrastino, mas como que eu consigo resolver essa procrastinação? E aí o exercício de meditação é você parar, esquece tudo que está na tua volta e se concentra no seu pensamento. Qual é o pensamento que está vindo na tua mente nesse momento? Aí é o pensamento de frustração, de incompetência, o que está vindo, né? De pensamento. Aí eu fico pensando, poxa, o pensamento que vem é que tem gente fazendo muito mais sucesso do que eu. Aí esse pensamento gera que sentimento? Um sentimento de frustração. E aí por que eu estou frustrado? Porque eu queria estar fazendo sucesso e eu não faço. E aí então eu meditando, eu penso o seguinte, tá, e por que você não faz? Porque as pessoas falavam para mim que eu não tinha competência para fazer. No momento que eu ressignifico isso e penso assim, agora você é adulto, não precisa mais acreditar nisso que a criança acreditou. Porque muitos pais falaram isso para os filhos para manter os filhos perto de casa. Para os filhos não saírem de casa. Para fazer com que os filhos tirassem as asas, né? Tem uma expressão que diz aquela coisa, né? Você nasceu uma grande águia, preparada para voar, para se libertar, só que alguém foi lá e cortou as suas asas por amor. Não foi por ódio, foi por amor. Porque aí é aquela coisa, né? Tem gente que tem a calopsita lá que corta a asa para calopsita para o pássaro não voar, né? Tem gente que faz isso com os próprios filhos, ou até com casais, né? Com parceiros. Eu vou cortar a asa da minha esposa ou do meu marido, porque aí ele não voa e aí eu não vou perdê-lo nunca.
e na verdade você está perdendo diariamente essa pessoa, porque você cortou as asas dessa pessoa e ela nasceu para voar. Então veja como essa meditação é importante. Então meditar é colocar o pensamento conectado com isso. E aí, conforme eu começo a meditar e começo a pensar nisso, eu começo a fazer a conexão do que é pensamento e do que é sentimento. Por isso que às vezes eu vejo as pessoas falando, eu tenho ansiedade, eu sou ansioso, e na verdade é frustração, ou coisa pior. Então, entender o que você está pensando e alinhar com os teus sentimentos, no mínimo vai fazer com que você consiga começar a voar, porque é como se você nesse momento conseguisse encontrar suas asas de novo. E isso passa por você se enxergar como você é de verdade, aquele pássaro que pode voar bem mais alto do que ficar numa gaiola. E aí então a gente fica nessa conexão entre pensamento e sentimento, e vai alinhando, e aí chega uma hora que a gente se liberta, né? Então, para mim, e aí aqui fazer um merchandising, né, que eu falo do Marca Pessoal Sentidos, que é o treinamento que a gente faz, né, que eu acredito muito, né? Eu entrego hoje meu propósito nesse treinamento, mas eu acredito muito que uma pessoa que consegue ativar os seus sentidos, que consegue colocar cognitivo em cada um dos sentidos, ou seja, enxergar o que realmente está na sua frente, sentir o cheiro, né, a intuição, o faro, sentir o que é perigo e o que não é, para não colocar perigo em tudo e virar uma pessoa medrosa, né? Ouvir aquilo que as pessoas estão te falando nas entrelinhas, inclusive, né? Colocar tua intuição, tua premonição a serviço de estudo significa conectar os teus pensamentos, conectar o teu cognitivo. No momento que você ativa os sentidos, aí você consegue fazer esse alívio nas tuas emoções, porque aí você começa a ter uma percepção diferente daquela pessoa que você é. Então meditar para mim, poderia dizer assim, que é respirar, mas respirar com consciência. E aí, de novo, trazendo o Tadashi, que falou agora esses dias, acho que foi ontem, que o Tadashi falou assim, tem, ou até hoje de manhã na meditação do Tadashi, não sei se vocês acompanham, mas é uma boa dica, né? A meditação do Tadashi é incrível. De repente, as pessoas acham que meditar é ficar atento e tal, e de repente ele falou, né? Meditar também é relaxar, né? Meditar, você tem que relaxar. E por que relaxar? Porque no momento que você ativa os teus sentidos, entende quem você é, e os teus sentimentos estão alinhados com isso, você relaxa. Porque você para de querer provar para os outros quem você é. Porque simplesmente você é. E aí eu não preciso mais me preocupar com o olhar externo. Quando eu paro de olhar para fora e começo a olhar para dentro, que é o papel da meditação, aí eu começo a ter o que a gente chama de autoconsciência. E o autoconhecimento traz autoconsciência. Quer dizer, conforme eu vou me conhecendo, eu vou ficando mais consciente de quem eu sou, e aí eu começo a ouvir menos. Então tem uma pessoa que falou assim para mim, você não é nada disso. E aí eu, de repente, eu ouço isso e falo assim, ok, esse é o teu olhar. Mas teu olhar não importa. Importa o meu olhar. Se eu me considero importante ou não. Agora, uma pessoa fala para mim, você é incrível, e eu me acho uma pessoa insignificante, não adianta aquela pessoa falar que eu sou incrível. Por isso que a gente fala de autoajuda, de motivação, tal, vamos lá, você é o cara, tal. Isso aí é só fumaça. Porque eu posso te convencer num pequeno momento que você é, só que quando você sair dali daquele estímulo, você esvazia de novo, porque é um pêndulo. Agora, trabalhar com consistência, e aí a meditação traz esse exercício, que é você ter esse alinhamento teu, que veio de dentro para fora, que é alinhar os teus pensamentos com os teus sentimentos. E esse é o grande trabalho da meditação. Se as pessoas falassem assim para mim, Ari, a gente fala muito de mindfulness, de meditação, de atenção plena, tal, autoconhecimento, né, que é praticamente os conceitos que a gente trabalha há 17 anos no Marca, tal. Basicamente, o que é isso? É alinhar pensamento e sentimentos, ou, se preferir, pensamentos e emoções. É incrível, quando você faz essa justaposição, como tem o efeito terapêutico de você se sentir melhor. Num processo de acompanhamento profissional, por exemplo, se você está fazendo um trabalho com um psicólogo, qual é o papel do profissional que está te acompanhando, independente da linha, aqui não só cognitivo-comportamental, que você tem a Rita, mas de todas as outras linhas, né? É o quê? É fazer justamente essa ligação, essa conexão. É o momento que você se conecta com você mesmo. Por isso que a gente fala, poxa, conecte-se com você mesmo. O que significa? Conecte o teu pensamento com os teus sentimentos.
E aí você é uma pessoa alinhada, e aí você é uma pessoa que se sente bem, porque é justamente essa relação de pensar, poxa, eu não estou mais olhando para fora, eu estou olhando para dentro. E aí tudo que vem de fora eu recebo, agradeço e vejo se aquilo é meu ou se aquilo é da outra pessoa. Porque também a gente tem que pensar que muitas vezes o que falam pra gente, num sentido de construção ou de destruição, tem a ver com aquela pessoa, tem a ver com os medos dela, tem a ver com o desalinhamento dela. Então, quando eu recebo um feedback de uma pessoa que está desalinhado, eu tenho que também levar isso em consideração. Se essa pessoa está alinhada, para ela poder me dar um feedback para ver essa percepção. E lá no Marca, a gente tem muito isso, né? De ver as pessoas se alinhando juntas. Então, chega num determinado momento que você vê a pessoa do teu lado crescendo, porque ela está chegando nesse match, né? De alinhar sentimentos e pensamentos. E aí você começa a ver essa pessoa que você fala, meu, como aquela pessoa mudou, incrível, como a pessoa se transformou na minha frente. E na verdade você também está passando pelo mesmo processo. Porque toda a turma se transforma. Só que às vezes a gente está olhando no outro a transformação. E aí a gente olha, como eu vi na última turma, alguém falando assim, nossa, incrível como o outro se transformou. Né? Como o outro tava com uma cara pesada e agora está com uma cara leve, né? Como se tivesse meditado a vida inteira. Mas por quê? Porque conectou. E aí essa pessoa que teve esse olhar tinha aberto os olhos, tinha ligado os seus sentidos. E aí ela estava olhando aquilo que estava acontecendo com o outro, que na verdade era um espelho, estava acontecendo com ela. E isso que é muito lindo no trabalho que a gente faz, porque até para mim brilha os olhos, né? Assim, porque é uma coisa que eu falo com paixão, por quê? Porque quando eu vejo que uma pessoa consegue enxergar a transformação do outro, é porque ela está se preparando para enxergar as transformações nela mesma. E isso é muito, muito incrível, assim, isso do ponto de vista de propósito, né, do que a gente faz, que é a propósito da nossa vida, é incrível. Então é mais do que simplesmente levar um grupo para uma imersão no litoral, na fazenda e tal, é entender isso. E claro, né, para fechar, quando essas pessoas olham umas para as outras e falam, meu, que lindo como se transformaram, não precisa nem dizer o quanto a gente que está fazendo esse trabalho também se transformou. Porque, óbvio, toda turma que a gente vai, a gente se transforma também, de várias formas. E aí a gente cada vez alinha mais. Cada turma que vai também é uma terapia para a gente, porque a gente também se encontra. Por isso que a gente ama o que a gente faz. Não só pela entrega para o outro, mas também por esse feedback que a gente percebe do outro, o quanto a gente também está mudando nesse sentido. Então é muito legal, né? Eu tô pulando aqui um pouco os comentários para colocar, né? Mas eu trazer um pouco atrás ali a Samantha. Se fizermos algo que não gostamos e com raiva, dificilmente alcançaremos o sucesso. Exatamente. Quer dizer, se você não está alinhado, se você tem um sentimento negativo ou uma emoção, uma reação emocional sobre alguma coisa, claro que o resultado não vai ser legal, né? Renan, que bacana seu trabalho, obrigado, um abraço para você, né? Tem várias pessoas aqui colocando, foi minha aluna, né? Toninha, boa noite, né? Professor, o Richard também, uma galera muito legal, agradecer a presença de vocês, tem gente que já está aqui, a Irene mesmo que passou por aqui, não sei se ainda está, mas que participou já também do Marca Pessoal, né? O Paulo adora suas lives, agradecer Neide também, boa noite. Tem gente que já está vindo sempre nas lives, eu fico feliz que eu já tenho um público cativo aí, fico muito feliz de ver que algumas pessoas me seguem aí com mais periodicidade, né? Ou com mais regularidade, é muito legal de ver isso, né? A Samantha, se fizermos algo que não gostamos, não, é anterior, né? O sucesso é resultado da paixão que colocamos naquilo que fazemos. Veja, o que é paixão? É sentimento. Então, assim, se eu tenho uma percepção no que eu estou fazendo e coloco paixão, meu, sai de baixo, ninguém segura. Agora, uma pessoa não se enxerga, ela vai colocar sentimentos errados. E aí não vai dar certo isso, né? Toninha, como desbloquear um pensamento repetitivo? Certeza, através da meditação. Existem outras formas? Sim. Se você tiver um acompanhamento profissional, uma boa terapeuta, um bom psicólogo, certamente você tem outras formas de acontecer isso, óbvio, mas a meditação é um bom. Aqui eu não sou defensor só da meditação, eu trabalho com várias linhas, quem já assiste minhas lives há um tempo sabe, então em treinamentos faço hipnose ericksoniana, tipo regressão, tem um monte de formas de fazer, mas para mim, uma das mais
intensas e a gente trabalhou isso principalmente trazendo coisas da psicologia positiva pro marca pessoal sentidos e que tem dado um resultado muito bacana para mim. Esse treinamento é o que vai mais crescer daqui para frente, né? Certamente vai ter muitas turmas e muita gente fazendo. O marca, a gente já tem 17 anos, marca pessoal que trabalha com psicologia transpessoal, regressão, hipnose e tal, mas os sentidos ele tem essa coisa da simplicidade da meditação, da yoga, sabe, de conhecimentos bem sutis, mas que trazem resultados muito poderosos. Então, se você tiver uma boa prática de meditação, de ligar pensamento com sentimento, vai chegar uma hora que esse pensamento ele desaparece, você ressignifica ele e ele deixa de ser um pensamento repetitivo. Isso aí, realmente, a meditação ajuda muito, tá? Então é muito legal. Ronange coloca aqui, claro, a Ronange é suspeita, quem já conhece sabe que a Ronange é uma facilitadora nossa, né? A gente trabalha em equipe, então óbvio que ela vai colocar, mas eu concordo, né? Marca pessoal sentido é apaixonante, né? Quem não fez merece e deve fazer, deve conhecer, porque realmente é muito, muito especial, né? Se você tiver oportunidade, tem gente que ouve assim e fala assim, tá falando porque tá vendendo algum produto e tal. Não, pode ter certeza, a gente nem alinha, você pode acompanhar todas as minhas lives dos últimos anos, vai ver que dificilmente eu vou vender. Dificilmente não, eu não fico vendendo. Acho que não é por aí, eu não gosto muito. Até a minha equipe às vezes fala, pô, você tem que falar mais do curso, mais disso, daquilo e tal. Eu acho assim, que se a pessoa assistir uma live minha, tem uma identidade, ela vai querer fazer uma imersão comigo. Então assim, se você fizer uma imersão, como amanhã cedo tem a meditação com o Tadashi às 6 horas da manhã. Né? Então assim, vai lá fazer meditação com o Tadashi, que também é muito bacana, e a meditação dele é incrível. Né? E tem outras pessoas também que fazem meditação, como eu tenho, também sempre falo, eu, por exemplo, não atendo, eu não vou atender ninguém individualmente, mas eu indico grandes profissionais da psicologia, de neuropsicólogos e terapeutas, e eventualmente até psiquiatria, porque tem profissional para cada área. Então, assim, eu, por exemplo, sou um professor facilitador que dou treinamentos, ponto. Né? E isso é muito, e eu reforço sempre, porque às vezes as pessoas, eu queria, na faculdade mesmo, você faz regressão, eu queria fazer uma regressão, ou então eu queria fazer hipnose e tal. Esquece. Tipo, você não vai nunca me ver fazendo isso, e não vou fazer mesmo, e nunca vai ter uma exceção à regra, sabe? Não tem como, tá? Então, como a gente vai meditar, é uma respiração que a gente vai fazer. Em geral, a gente coloca uma música para nos ajudar, respondendo a Toninha aí, coloca explicar o que seria uma meditação. A meditação, basicamente, é você respirar e se concentrar nos teus pensamentos e buscar nesses pensamentos que tipo de sentimentos que vêm juntos. Então, é basicamente isso. Claro, tem meditações que são meditações guiadas. Então, se você pegar, por exemplo, as lives que eu e o Roberto Debs que fizemos em dezembro, que estão aí tanto no Instagram como no YouTube, você coloca Lari Brito e Roberto Debs, que vão ter várias meditações que a gente fez diárias, né? Noturnas, no caso. Então, sempre fizemos às 11 da noite para ajudar as pessoas a poder dormir, relaxar um pouco para dormir. Então, a gente fez diárias, né? O mês todo lá. E aí, são meditações guiadas. O que é uma meditação guiada? É quando eu vou te orientando na respiração, para que com essa respiração você consiga fazer essa conexão entre mente e emoções. Vamos pensar assim, né? Mente e coração, como o Tadashi fala. Então, tem essa conexão. Agora, dá para fazer sozinho? Dá. Né? Então, assim, tem perigo? Não, não tem perigo nenhum. Né? Você vai respirar, então você não precisa assim, poxa, mas eu vou ficar em transe e aí eu vou me perder, não vou conseguir voltar, tal. A gente não está falando de transe, a gente está falando em respirar, respirar consciente. Então, inspira, conta até 5, prende um pouquinho e solta. Inspira, conta até 5 e solta. Ou seja, coloca a consciência. Não só respirar porque eu estou respirando aqui. Eu estou falando aqui, mas estou respirando. Não, é parar tudo que você está fazendo e respirar. E aí, conforme você começa a respirar, fecha os olhos e para de olhar em volta, esquece os barulhos em volta e começa a se concentrar e pensar assim, o que vem agora na tua mente? O que você está pensando? E aí, de repente, vem assim, poxa, eu estou pensando agora num problema que eu tenho. Tá, legal. Foca aí nesse problema que você tem. Qual é o sentimento que vem quando você pensa nesse problema? Então, eu estou com um problema de saúde com a minha mãe. Né? Aí, assim, qual é o sentimento que vem? Aí, assim, eu tenho um sentimento de impotência porque eu não posso resolver o problema de saúde dela porque ela tem um problema de saúde que eu não tenho como resolver, eu não sou médico. E aí, então, vem um pensamento, que é um problema que eu tenho, e um sentimento de impotência.
Esse sentimento de impotência gera desconforto? Gera. Gera ansiedade? Gera. Por quê? Porque não é um problema que você possa controlar. E aí, então, o exercício da meditação é justamente fazer esse lance de, se esse é um problema que você está pensando nesse momento e você não pode resolver, então não é um problema. Percebe? Todo problema que a gente tem, a gente vai encontrar uma solução. Então, vamos meditar para buscar a solução para esse problema. Então, eu preciso buscar um especialista nesse problema que a minha mãe tem. E aí, então, eu vou encontrar o problema. Na hora que eu encontro, aí eu paro de ter o sentimento de frustração e aí diminui minha ansiedade, porque a partir de agora eu vou encontrar um especialista para ajudar a minha mãe. Estou aqui dando exemplo da minha mãe, mas podia ser do meu pai, do meu filho, qualquer coisa. Então assim, eu fico ansioso e não durmo porque minha filha está doente. Aí eu fico pensando, tá, qual é o pensamento? Poxa, eu estou preocupado, né? Meu pensamento está numa preocupação que é a saúde da minha filha. Então assim, ficar preocupado vai resolver a saúde dela? Claro que não. Então, o que eu preciso fazer? Encontrar uma solução. E aí eu preciso buscar através da criatividade. A criatividade é uma capacidade, né? Colocar. Neide, eu só estou dando um exemplo, por favor. Você coloca, obrigado. Melhoras para sua mãezinha. Minha mãezinha já virou estrelinha faz um tempo. Mas é que eu estou dando um exemplo assim só para não. Porque às vezes eu vou dar um exemplo que pega alguma pessoa e fala assim, tá falando de mim, eu tô falando. Não, né? E também é aleatório, assim. Todos os problemas têm soluções. As soluções dos problemas vêm através da criatividade. E aí, para eu ter criatividade, eu preciso estar alinhado entre os meus sentimentos e os meus pensamentos. Falei demais hoje ou não? Acho que eu estourei muito tempo. Daqui a pouco o Instagram tá derrubando a minha conexão aqui, porque realmente foi uma live. Eu não comecei no horário, né? Para quem chegou agora, eu não comecei a live 9 horas, porque justamente por coincidência, né? Ronald vai falar que não tem coincidência. Como eu estava falando para ansiosos, então eu comecei depois, porque aí realmente fica uma coisa bem pertinente, né? Falar de ansiedade e chegar atrasado, tá bom? Vamos lá? Vamos descansar um pouquinho então? Então, se você quiser praticar o exercício de meditação, claro, tem lá no YouTube, coloca lá Ari Brito e Roberto Debs, que tem várias meditações bacanas que a gente fez e que estão guardadas. Mas se você quiser, coloca lá uma música relaxante, pode ser Enya. Se você tiver Spotify, por exemplo, tem várias. Você coloca lá Mindfulness e Meditação, e aí tem capítulos excelentes, eu uso muito de lá, né? Porque tem coisas muito bacanas. E de novo fica o convite, né? Dia 2, 3 e 4, a gente vai fazer Marca Pessoal Sentido. Se por acaso você tiver a oportunidade de fazer essa imersão, faça, né? Porque faz a diferença você ligar os teus sentidos e principalmente alinhar os teus pensamentos com os teus sentimentos, porque a sensação de alívio e quase de cura mesmo é muito grande, né? Eu posso falar porque efetivamente a gente tem contato com as pessoas que já fizeram e vive conversando com elas, e assim é incrível como realmente traz assim um valor diferente, sabe, para as coisas. Então, assim, de verdade, agradeço muito, né? A Toninha falando, né? Minha frustração é financeira. Toninha, você e 72% da população. Mas sabe qual é o problema? É que, em geral, a frustração financeira vem porque a gente cria expectativa. Eu queria ganhar muito mais e aí eu acabo gastando em cima daquilo que eu queria ganhar. A gente gasta muito mais do que a gente ganha porque a gente tem uma expectativa sempre de ganhar mais. Eu falo para minha esposa, não, a gente vai ganhar muito mais. Cada vez a gente vai ter mais dinheiro. Pensa na prosperidade. O problema é que por eu criar essa expectativa, eu acabo gastando já pelo dinheiro que ainda não veio. E aí, lógico, eu vou ficar endividado. Entende a relação? Então, assim, parar de gastar antes de ter é diminuir a ansiedade. Então, a ansiedade de ter falta de dinheiro não gera ansiedade. O que gera ansiedade é você querer gastar antes de ter entrada. E aí, realmente, as pessoas ficam ansiosas, com insônia e muito mais, porque realmente elas enxergam algo, mas não realizam aquilo que elas estão enxergando, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês, super obrigado. Eu senti uma energia diferente aqui nessa live, vou confessar para vocês. Assim, a gente tem um grupo que normalmente tem me acompanhado, fico muito feliz, né, ver os nomes aqui comuns, inclusive pessoas que já fizeram as imersões ou fizeram palestras, workshops comigo, mas assim, de verdade, foi muito especial essa audiência, espero que tenha conseguido atingir um pouquinho mais vocês, e fica aí o convite, se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma imersão
as divulgações sempre estão aqui no meu Instagram, tem workshop, tem um monte de coisa, vai ser muito bacana, tá bom? Obrigado, Ronange, pelo suporte de sempre, Irene, né? Toda a galera aqui, Toninha também, que sempre participa, fica muito legal. Toninha, respira mais, faz meditação, busca lá meditação. Se não for com a gente, se você não curtir por causa do estilo que a gente segue, vai lá no Tadashi, que é um cara que tem aí 30 mil pessoas meditando com ele diariamente. Diga-se passagem, eu também estou, sempre que eu posso acompanho, porque vale muito a pena. Meditar é um bom exercício para alinhar mente e sentimento, ou pensamentos e sentimentos, como queira, tá bom? Bom descanso para vocês, boa semana, e a gente se encontra na próxima. Quem entrou agora, vai estar gravado no IG, daqui a pouquinho vai estar disponível a gravação, e amanhã também a equipe coloca lá no YouTube. Se por acaso você ainda não viu meu vídeo do TED na palestra que eu dei em Salvador, por favor, comente lá. Eu preciso de comentários lá na palestra para poder atingir mais pessoas, porque o vídeo está lá, deve ter umas 2, 3 mil pessoas que já assistiram e algumas que comentaram, só que os comentários fazem com que cresça o engajamento do meu vídeo. Então é só colocar Ari Brito no YouTube, já vai aparecer de cara, porque tá lá bem facinho de achar. Se não, tá lá Ari Brito no TED. Assistam o vídeo, é bem curtinho, é 10, 12 minutinhos. Assiste e faça um comentário, curte lá o vídeo. Eu tô fazendo uma campanha lá pro YouTube para a gente poder melhorar e atingir mais pessoas, porque é importante. Tô falando de neurociência e comunicação lá no vídeo, conto também com o alcance de vocês, porque eu sei que tem gente que está assistindo aqui as lives direto e ainda não comentou minha palestra lá no TED. Então deixa um comentário lá no vídeo do YouTube, que vai me ajudar e muito, tá bom? Bom descanso para vocês e até a próxima live, tá bom? Um abraço.